noite, sou Wellington Moll. Essa semana, mais uma vez, trazendo o relatório da Glassnode, semana 17. Bom, o título dessa semana é o crescimento da dominância dos mercados futuros perpétuos, né? Os mercados futuros perpétuos são aqueles mercados futuros que não têm vencimento. Bom, nessa semana a gente teve um declínio de novo do capital entrando no Bitcoin, ou seja, está entrando cada vez menos dinheiro no Bitcoin, como a gente viu no relatório da semana passada. E a gente nota que, devido a esse decrescente volume de trade nos mercados derivativos, a gente está com uma volatilidade implícita baixa também, porque a gente está nessa faixa de preço fazem aí quase 3 meses. Também diminui o interesse pelo investidor no mercado de opções, tá? Mas esses dados, eles acabam sendo, para o médio e longo prazo, eles estão sendo fundamentalmente e historicamente construtivos, assim. Então, a gente vai olhar nessa semana esse baixo volume de trades, essa baixa volatilidade implícita nas opções, os yields abaixo de 3% dos mercados futuros, eles que não estão atingindo a inflação, eles estão gerando uma onda de capital saindo do mercado Bitcoin, tá? E esse tipo de investidor, ele está procurando outros tipos de investimentos que tragam maiores retornos com menos volatilidade, com menos risco. A gente vai olhar também a dominância constante do mercado futuro perpétuo, né? A gente vai ver também um declínio no volume on-chain no mercado à vista, mais um aumento de dominância de transações maiores que 10 bilhões de dólares, tá? Outro ponto que a gente vai olhar é uma divergência cíclica entre a entrada e saída e o volume total transferido para dentro e para fora das exchanges, tá? Bom, na semana passada, então, a gente teve a máxima em 43 mil ali, basicamente, e a mínima em 38.700, tá? O volume de negociado nos mercados futuros, tá? Então, nos últimos 5 anos, o mercado derivativo do BTC, ele vem crescendo e se maturando nos trancos e barrancos, assim, tá? Então, ele saiu de uma pequena fração de volume do mercado do mercado spot em 2017 para hoje representar o mercado dominante na precificação do Bitcoin, tá? O volume hoje negociado diário no mercado futuro, ele é muito maior do que no mercado à vista, tá? Então, hoje a gente está aqui em 30,7 bilhões no dia, tá? Mas a gente vem de um declínio aqui de 59%, tá? Que a gente teve lá em janeiro, né, do ano passado, que foi quando entraram os grandes institucionais mais forte no mercado do BTC. A gente tinha aqui um pico de 70 a 80 bilhões negociados por dia, tá? A gente teve outro pico, né, na verdade, em outubro e novembro do ano passado, que foi muito próximo às máximas históricas, mas que acabou caindo. Então, a gente tem uma tendência de declínio aqui no volume nos mercados futuros, tá? Vamos partir aqui para o Open Interest. O Open Interest, ele é o mercado perpétuo futuro, né, que é esse mercado que ele não tem um vencimento, e o mercado de calendário, que é o mercado futuro que ele vence, né? Assim como o contrato futuro do índice, do dólar nacional, o mercado futuro do milho, entre outros ali, a gente tem uma data de vencimento, né? Então, nesse aqui a gente também pode ver que ele está caindo, né? A gente vem do pico aqui de novembro do ano passado, depois lá março, mais ou menos, né? A gente teve um pico, a gente tinha um máximo de 22 a 25 bilhões de dólares no dia, e hoje a gente está com 15 bilhões aqui, então um declínio de 36,8%, tá? Outra coisa que ele chama a atenção, que o nível que a gente está hoje, e o comportamento que a gente tem hoje, ele é similar com maio e setembro do ano passado, tá? Então, a gente fez aqui uma mínima de mercado naquele evento de desalavancagem que a gente teve em maio até julho, depois subiu um pouquinho, né, em setembro, que iniciou a última pernada de alta que a gente teve. A gente tem esse comportamento similar agora com as mínimas que a gente teve em janeiro e agora a região que a gente está, né? Ou seja, a gente está fazendo fundos ascendentes, tá? Vamos passar aqui para o mercado futuro perpétuo, né? Então, a gente comentou que a gente tem essa dominância no mercado futuro perpétuo, que ele está tendo cada vez mais interesse. E esse gráfico mostra isso para nós, né? Então, na linha azul aqui, ele representa a dominância do volume negociado no mercado futuro perpétuo, no Perpetual Swap, comparado ao volume dos futuros, tá? Então, hoje, a gente tem 92% do volume negociado nos mercados futuros, ele está no mercado futuro perpétuo, tá? Então, em dezembro de 2020, a gente tinha aqui o preço do Bitcoin 20 mil dólares abaixo do preço que está hoje, a gente tinha uma dominância de 75%, né? Em rosa, a gente tem a mesma ideia de dominância, mas ela é aplicada aos futuros do Open Interest, né, comparado ao perpétuo. Então, a gente tem aqui também, dezembro de 2020, a gente tinha 50% do mercado
estava no mercado futuro perpétuo e hoje 66,6 aqui, númerozinho capiroto aqui, do mercado da dominância do mercado perpetual swap, tá? Então, essa tendência, na verdade, ela é esperada, assim, ela é resultado, tem dois fatores-chave que são resultados para isso, né? Então, é que o mercado perpetual swap, ele é muito mais próximo à precificação do mercado spot, né, do mercado à vista. Só por isso ele já se torna uma ferramenta mais simples e o entendimento também dela, né, para tomar a decisão dos traders, para também fazer a sua alavancagem de uma forma mais próxima ao preço que ele está, né? Então, quando a gente compara esse contrato futuro com outros futuros com data de vencimento, esses que são, como comentei, como as commodities, né? Mas o BTC, ele é um ativo digital, né? Ou seja, nas commodities a gente possui um custo de armazenagem, depois um custo de transporte e tem essa data de vencimento. Então, esses mercados futuros, eles foram criados justamente para a proteção, né? Para a montagem de posições hedge. Então, como a rede Bitcoin é uma rede digital, a gente não tem esses custos por trás disso, esses custos eles tendem a zero. Então, isso faz mais sentido ainda quando a gente olha para o mercado perpétuo, que ele não tem esse vencimento, né? Então, esse mercado perpétuo, ele não tem um spread tão grande quanto um mercado com vencimento tem. Então, por isso que ele acaba sendo preferido e por isso que a dominância dele está cada vez maior e não para de crescer, né? Outro indicador que comprova isso para nós é o Perpetual Futures Open Interest Leverage Ratio, né, que é a taxa de alavancagem, tá? Então, hoje, o atual market cap que a gente tem nos perpétuos, ele é de 1,3% de toda a rede Bitcoin, ou seja, 1,3% do market cap do Bitcoin está hoje nos mercados futuros perpétuos, tá? Por outro lado, se a gente prestar atenção no agregado de alavancagem em todos os mercados futuros, esse dado ele caiu no último ano, né? Como a gente olhou nos primeiros gráficos ali, a gente viu que está tendo uma diminuição no volume disso, né? Então, apesar desse crescimento de interesse pelo mercado por perpétuo, ainda tem também um grande volume que está sendo negociado nos futuros de calendário. Então, quando esses futuros de calendário eles chegam no seu vencimento, toda essa alavancagem que estava nele, ela acaba saindo. Então, a gente tem um nível de desalavancagem. Isso é um ponto que a gente tem que ter em mente também quando a gente compara esses dois mercados, tá? Então, seguindo aqui, o próximo gráfico é o funding rate, tá? O funding rate, cada 8 horas, ele é calculado, ele tende a mostrar para a gente qual que é o spread entre o futuro e o spot, tá? Ele também dá um sinal para nós qual que é o sentimento no mercado, se há algum viés ou não. E com base nesse valor aqui, estratégias de arbitragem, elas são feitas e as estratégias de cash and carry também são feitas linkadas com esse funding rate, tá? Então esse funding rate a gente pode comparar com o valor de ajuste do índice do dólar no nosso mercado, tá? Então aqui a gente pode ver que desde janeiro desse ano, os funding rates eles estão bem baixos e estão laterais aqui, sem direção, né? Então, que é um belo contraste quando a gente olha com o nosso mercado, o último mercado altista que a gente teve, que a gente tinha uma grande especulação, então esse funding rate ele tinha taxas bem atraentes, então o pessoal entrava com força no mercado perpétuo futuro, porque você também recebe uma taxa das exchanges, né? Então, se você está no lado do comprador, você também recebe uma taxa por estar exposto por botar o teu dinheiro, alavancar o teu dinheiro ali, né? E também quando a gente teve uma forte queda no mercado, então também teve esses fundos também, essa taxa também foi bem negativa, né? Então hoje a gente está com o mercado bem baixo, então está pagando muito pouco, bem a calhar com o que a gente acabou de falar na semana passada, que os volumes estão sendo cada vez menores de negociação, né? Tanto no mercado à vista quanto nos mercados futuros, né? Então isso aqui é um indicador que comprova isso para nós, tá? Então, vamos partir para o próximo indicador, que é um comparativo entre a taxa anualizada e os mercados com vencimento, né? Cada 3 meses a gente tem o vencimento desses contratos futuros. Então a gente pode ver aqui também, comprovar isso, outra possível razão dessa saída de capital da rede Bitcoin e dos mercados futuros, tá? Então hoje a gente vê que essa taxa perpétua, dos mercados perpétuos, ela está pagando menos de 3% no ano, tá?
Então, essa taxa de 3% no ano, ela é equivalente a um bonde do Tesouro dos Estados Unidos de 10 anos. Está pagando basicamente isso. E muito menor que a recente taxa de inflação que saiu dos Estados Unidos, que foi em 8,5%. Ou seja, se está pagando 3% ao ano, eu tenho uma taxa de inflação que está 8% ao ano, eu tenho um bonde do Tesouro dos Estados Unidos de 10 anos, que é muito mais seguro que a rede Bitcoin, é muito menos volátil, então não faz muito sentido eu realmente estar exposto na rede Bitcoin, né? Nesse tipo de investimento. Então, isso é um dado que ele mostra para nós, o motivo também, confirma para nós essa saída de capital da rede Bitcoin, que esses investidores muito provavelmente estão procurando outros investimentos com yields melhores, né, e com menor risco também, tá? Então vamos partir para o próximo aqui, a gente continua nos derivativos. Esse aqui é esse gráfico ele mostra para nós as opções at the money, né, as opções e a velocidade implícita nelas, né. Então a gente comentou que a gente está com uma volatilidade implícita bem mínimas aqui, né, então a gente pode ver que essa região que a gente tocou aqui em janeiro de 2022, em fevereiro também, a gente tem ficado bastante tempo com essa volatilidade implícita aqui nesse ano. A outra vez que a gente tocou essa região foi aqui em abril, início de maio aqui de 2021, quando a gente estava em máximas aqui históricas, né, nesse caso. Então, essa baixa volatilidade implícita aqui, ela faz com que as opções elas não sejam tão atrativas, tá? Porque a gente não tem a volatilidade no mercado, né? Então, as opções elas acabam sendo mais atrativas quando a gente está tendo uma volatilidade, né? E então isso aqui comprova mais uma vez para nós essa saída de desalavancagem e a diminuição no volume do mercado open interest, tá? Então, beleza, a gente está falando de opções, vamos comparar as opções, quais opções estão sendo preferidas pelo mercado, né? Então, a gente vê que hoje a demanda por call, das opções de call, elas dominaram, em 2021, elas dominaram, tá? A gente teve aqui essa linha, ela mostra isso para nós, que a gente tinha uma dominância de opções de call quando a gente tinha uma especulação de um mercado altista. Então, quando a gente estava no mercado altista, essa especulação, essas posições em puts e calls, elas acabaram ficando laterais, e agora que a gente está nesse mercado, nesse bear market aqui, a gente tem um aumento na relação de puts referente a call, né? Então, no volume aqui, put e call, a gente tem 86% do mercado está preferindo apostar nas puts. Quando a gente olha no mercado open interest, que a gente engloba os mercados futuros, a gente tem esse mercado equilibrado. Mas chama atenção para nós aqui que o mercado realmente está preferindo as puts do que as calls, né? O que chama atenção para posições hedge, né? O mercado ainda não está muito confiante na rede Bitcoin, então isso mostra que o mercado, na verdade, está se protegendo com opções put, tá? Saindo agora dos derivativos e entrando para os dados on-chain propriamente ditos, né? Então, pessoal, antes de a gente entrar nisso daí, quero pedir para vocês aí, quem está assistindo, não esquece de deixar o like para nós aí, ou o dislike também, se acha que a gente está falando aqui é babuinha, mas se acha que o conteúdo é relevante, deixa o likezinho pra gente aí, comenta com a gente o que vocês acham também, se quiserem tirar dúvidas e tudo mais, dá um salve na gente aí, eu e o Viana, a gente é muito aberto para conversa aqui e a gente quer escutar de vocês também, né, pra gente ter uma conversa boa aqui, né, com todo mundo e ajudar todo mundo. Bom, vamos voltar aqui e parar de pedir coisa. Falando do total volume transferido, né, no Bitcoin, né? Então, isso aqui agora a gente vai falar do mercado à vista, tá, gente? A gente pode ver que hoje, como a gente comentou no início da transmissão, aqui no início do relatório, a gente tem um volume hoje de 5,5 a 7 bilhões dia aqui, tá? No mercado atual, né? O volume total transferido, né? Todas as transações, tá? No pico que a gente teve aqui, a gente chegou a ter de 9,5 a 11 bi, né? A gente teve isso ali no começo do ano passado, né? Foi quando os institucionais entraram no mercado. E aqui, quando a gente estava logo após o all-time high de novo, a gente teve outro pico aqui. E agora a gente está nessa faixa, tá? Essa faixa ela é 40%, né, menor do que o pico que a gente teve. Mas como a gente viu nos outros relatórios, a gente vem salientando também, a gente tem uma demanda cada vez mais alta, ou seja, cada vez esses fundos de volumes, eles são cada vez maiores, tá?
estão cada vez maiores. Isso chama atenção para nós do quão sólida a rede Bitcoin ela tá se tornando. Então, a gente vê que o volume está cada vez maior, e quando ele cai, ele não cai para níveis inferiores do que ele teve antes, né? É um ponto bem sustentável para a rede, assim, né, para a gente continuar acreditando. Já que a gente está falando, né, do número, do volume, né, e isso é algo que confirma o que a gente disse agora, em outubro de 2020, a gente teve o início de entrada dos institucionais, né, que se caracterizou, mas se firmou em janeiro de 2021. Então, esse gráfico aqui, esse histograma aqui com azul mais claro, ele é equivalente às transações acima de 10 milhões de dólares. Tá? Então, todas as transações que ele leva em conta aqui são transações acima de 10 milhões de dólares. Então, hoje, 40% do volume transferido no mercado, ele é de transações com 10 milhões de dólares. Então, o que chama a atenção para nós é que o mercado caiu nesses 3 meses e está lateral, mas a gente continua com esse volume constante. A gente não tem uma queda nesse volume, né? Esse volume ele continua nessa faixa de preço aqui, que pode ser institucionais, pode ser indivíduos que têm muito dinheiro mesmo, fundos, etc. Tá? Então, isso é um ponto bem positivo para o médio e longo prazo do Bitcoin. Tá? Vamos passar para o próximo gráfico aqui. Esse gráfico ele diz para nós a entrada e saída das exchanges, né? Então, é o inflow e o outflow. Então, lembrando que quando a gente tem o inflow nas exchanges, ele pode ser o inflow de dólares para compra, tá? E quando a gente tem o inflow de Bitcoin, ele geralmente é um inflow para venda de Bitcoins, tá? Então, ou seja, quando eu tenho um inflow de Bitcoin, é a entrada de Bitcoins na exchange. Eu comprei meu Bitcoin na exchange, eu saco meu Bitcoin para minha wallet e eu deixo ela lá. A partir do momento que eu quero vender esse meu Bitcoin, seja para realizar lucro ou para realizar algum prejuízo, porque eu não quero estar exposto mais ao mercado, ele vira um inflow de Bitcoin, tá? Nesse caso aqui é um inflow só de dólares. Então, a gente tem aqui a entrada de dólares nas exchanges e a saída de dólares das exchanges, tá? E a gente tem um comparativo aqui também com o total de volume, né, realizado no mercado, tá? Então, isso aqui tudo em dólar, né? Então, a gente pode ver que a entrada e saída ela é basicamente a mesma o tempo todo, né? O nosso mercado está, pelo menos nessa escala aqui que a gente consegue ver, ela está bem equilibrada. E o valor total do fluxo nas exchanges hoje, ele é de 2,1 bilhões por dia, tá? Seja de entrada ou de saída, né? A somatória dos dois, né? Uma pequena dominância de saída, né? Então, a gente tem aqui 1,1 bilhão de saída e 1 bilhão de entrada, tá? Os outros 5 bilhões que estão aqui, eles estão sendo transacionados dentro da rede, né? Eles não são entrada e saída das exchanges, tá? Partindo para o próximo gráfico, então a gente vai ver aqui a dominância de volume de transferência, né? E de entrada e saída das exchanges. Então a gente tem que ter uma razão entre a entrada e saída e o volume total transacionado, né? Então a gente vai olhar isso aqui por quê? Para a gente tentar entender como que esses padrões nos ciclos altistas e baixistas, eles se comportam dentro deste parâmetro que a gente está olhando. Então, particularmente, desde 2016, o volume on-chain associado à entrada e saída das exchanges, eles têm aumentado. Então, a gente vê que ele só vem crescendo aqui desde 2016, ele só vem crescendo, tá? Assim como no rally de 16 a 17, a gente tem esse pico de alta, depois a gente tem aqui 2019 até 2021 aqui esse outro pico de alta, tá? Em contrapartida, a gente tem os estágios de bear market, né, que é entre 18 e 19, a gente tem essa queda, e depois de julho aqui de 2021 até hoje a gente tem essa queda aqui, tá? Então, esses volumes de entrada e saída das exchanges hoje, eles representam 32% do volume total transacionado na rede Bitcoin, tá? O que ele é relativamente baixo, tá? Quando a gente para comparar historicamente e com os ciclos de alta que a gente teve. Então, isso daqui, na verdade, também pode sugerir para a gente que está tendo uma gradual transação dos investidores de pura especulação, né, que são os investidores que entram quando a gente está num rally de alta, para uma demanda de investidores mais fundamentalistas, de hodler, de fundos, né? Então, o pessoal que acredita na rede continua comprando, continua acumulando, e os especuladores ou os turistas de mercado agora eles já não estão mais no mercado, né? Isso vem a calhar com o que a gente trouxe na semana passada sobre a questão de desalavancagem, tá? E dos eventos de capitulação. A gente comentou, né, que
na semana passada, os short-term holders e os long-term holders já tinham capitulado, né? E que agora, provavelmente, todo o investidor que ainda está na rede, que ainda está acumulando, é um investidor mais fundamentalista, são pessoal para longo prazo, são o pessoal que acredita mais na rede. Então, esse dado aqui, ele traz isso para nós também, tá? Então, agora, por fim, vamos finalizar esse último gráfico desse relatório da semana. A gente traz esse NVT Price Model aqui. Então, esse é um indicador, ele traz como um conceito dele uma precificação do Bitcoin, né? Então, a gente tem outro indicador, que é o Realized Price, que ele traz como um preço justo, né? Que a gente trouxe na semana passada. Esse daqui é o NVT, a gente já falou sobre ele também em algumas outras versões anteriores, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem duas, como se fossem duas médias, né? Dois indicadores, um de 28 dias, um de curto prazo, e um de 90 dias. Então, o verde é o de 28 dias e o rosa é o de 90 dias, tá? Ambos esses indicadores, hoje, eles estão na região aqui de 32 a 36K, né? Então, por esse indicador, a precificação do Bitcoin hoje deveria estar entre essa faixa de preço, tá? Ambos os indicadores também, eles vêm de um fundo, tá? Ambos fizeram um fundinho aqui e estão apontando para cima, ambos, né? Então, sendo um possível sinal de reversão. Então, toda vez que a gente teve um cruzamento de médias, que a gente pode considerar isso como cruzamento de médias, como um setup, uma estratégia de trading mesmo, né? Quando a gente teve esses cruzamentos de média aqui na linha azul, a gente vinha de um bear market aqui, né? Então a gente estava com o mercado baixista, e a gente teve esse cruzamento, foi quando a gente fez um pivô de alta que iniciou uma alta, né? Um ciclo de alta. Aqui é a mesma coisa, né? 2020 a gente teve o Covid, depois do Covid teve esse pivô de alta, fez a lateralização lá em cima, a gente cruzou esse NVT aqui e iniciamos essa pernada de alta, tá? Então, isso é algo que ele chama atenção para nós nesse indicador. Então, toda vez que a gente teve esse cruzamento, historicamente, foram em regiões de fundo de mercado e reversões de tendência. Só que esse sinal, ele precisa de tempo para ser confirmado e a gente precisa de um momento, né? A gente precisa de coisa, como a gente comentou na semana passada, a gente precisa que entrem novos investidores, dinheiro novo, novos compradores, para a gente ter esse momento alinhado com os dados on-chain que a gente está vendo nas últimas semanas, que a gente está próximo do fim do bear market, a gente já tem muitos indicadores apontando para cima, né, que seria o início de um possível bull market, mas a gente ainda não tem a entrada de fluxo, a gente não está tendo esse volume de dinheiro entrando que comprove, que ajude nesse momento para empurrar o mercado para cima, tá? Bom, esse foi o relatório dessa semana, tá, gente? Então eu vou só dar um tapa aqui no que a gente viu, tá? Fazer uma breve conclusão também, tá? Bom, a gente viu então nesse relatório que os derivativos do Bitcoin, eles têm crescido e têm se maturado significativamente durante esses últimos anos, né? E a atual estrutura continua nesse caminho. Então a gente viu que há uma preferência por produtos que não tenham vencimento envolvido, né? Que nesse caso é o futuro perpétuo, porque esse mercado futuro perpétuo ele tem uma facilidade maior na interpretação com o preço do mercado à vista, né? Porque a gente tem justamente spreads menores, a gente tem aquela questão dos commodities que eu comentei, né? Então, o mercado futuro ele nasceu como uma estratégia de hedge para ser para ter um vencimento que vem da ideia dos commodities, né? Onde você tem a questão do transporte, do armazenamento envolvido. O Bitcoin a gente não tem essa questão, então faz mais sentido você ter o mercado perpétuo que ele não tem um vencimento, ele só anda junto com o mercado à vista, né? Então é por isso que a gente viu que esse mercado perpétuo ele está cada vez mais dominante, justamente porque faz mais sentido, né? Tá? A gente viu também que o interesse pelas opções diminuiu, né? Justamente porque a gente está nessa faixa de lateralização, então a gente tem uma baixa volatilidade implícita que a gente está em mínimas históricas, inclusive, então não está tendo muito interesse no mercado para operar as opções. A gente viu também nas opções que a gente tem um maior interesse por puts, né? Ou seja, mais uma busca por proteção, né? Acreditando numa possível queda. Não acreditando numa possível queda, mas sim montando posições de proteção caso venha a cair, você tá com essa posição hedge. Né? A gente viu também que os yields pagos pelos mercados futuros, eles caíram no decorrer do último ano, né? Então, fazendo com que estratégias de cash and carry não fossem mais estratégias tão atraentes e que estão motivando essa saída de capital da rede, né? Então, como a gente falou, né, esses yields pagos estão em 3%,
que é equivalente ao bonde do Treasury dos Estados Unidos de 10 anos, e como a gente tem inflação com 8,5% batendo aí, não faz sentido realmente estar exposto, né, usando essas estratégias no Bitcoin, que é um ativo que ele tem uma alta volatilidade, né? Então, os investidores eles que buscam esse tipo de retorno, eles estão tirando o dinheiro deles do mercado Bitcoin e estão indo buscando outros ativos que tragam rendimentos melhores com menos risco, né? Sobre os volumes atuais do mercado, então tem uma certa curiosidade no ar aí, porque apesar de eles estarem baixos, né, a gente olhou, eles vêm caindo desde o all-time high que a gente teve, e eles continuam caindo, há uma tendência de força sendo bem construída e está bem quietinha, né? Então, como a gente olhou desde outubro de 2020, janeiro de 2021, quando entraram os institucionais, a gente teve um aumento em transações de 10 milhões para cima, né? E esse volume ele continuou constante, né? Então, a gente tem um mercado caindo, mas a gente vê que essa dominância de transações com mais de 10 milhões de dólares, elas continuam na mesma faixa de dominância, que é 40% do mercado, né? Então, isso mostra para nós que tem muita gente ainda acreditando, né, na rede Bitcoin, que é um dado fundamentalista, né? Esse pessoal que está investindo, ele acredita na tese, né, no Bitcoin como rede, e esse alto valor de transação, ele confirma isso para nós, tá? Outra coisa que a gente viu também, os valores de entrada e saída das exchanges, eles estão caindo, o que mostra que há uma diminuição dos investidores e especuladores, que vem a bater com o que eu acabei de comentar sobre essas transações com mais de 10 milhões de dólares, tá? Então, a gente tem menos especuladores atuando no mercado, mas os investidores de longo prazo, eles continuam atuando no mercado e eles não diminuíram a exposição deles, né? Eles continuam fazendo as suas transações, mantêm esse nível aí, o que é algo para o médio e longo prazo muito positivo para a rede Bitcoin, tá? Por fim, a gente olhou esse NVT, esse indicador, que ele continua, né, que ele é um indicador, um modelo de precificação do Bitcoin. Ele continua entre ali 32 a 36 mil dólares, que é o preço que ele diria que seria justo para o Bitcoin. E ele mostrou para nós também que ele está vindo de um fundo e apontando para cima. O de curto prazo cruzou o de longo prazo, que é comumente conhecido essa estratégia como médias móveis e tudo mais. Quando há esse cruzamento de médias, a gente pode esperar por uma reversão. Então, nesse NVT, a gente viu que no passado, os outros ciclos que ele se comportou dessa forma, a gente estava muito próximo do fim de um bear market. Então, esse é outro indicador, como outros on-chain que a gente vem mostrando no decorrer das semanas, estão vindo de fundos e começando a apontar para cima, e toda vez que a gente compara historicamente com os bear markets, a gente viu que o comportamento foi bem esse. Então, como na semana passada, a gente está esperando que entre volume, novos investidores, mais volume, novo dinheiro mesmo no mercado, para suportar esses dados on-chain, a gente tem esse momento e o mercado começar a subir e ter essa reversão. Então, esse indicador é um indicador que chama atenção para a gente prestar atenção nas próximas semanas, aí, né, ver como o mercado vai se comportar, porque são indicadores que estão apontando para um fim de uma segunda fase do bear market, né? Então, a gente comentou na semana passada também que a gente está nessa faixa gravitacional, o novo centro de gravidade do Bitcoin aí, que está nessa região de 32 a 36 mil dólares. A gente teve essa queda nos Estados Unidos, aqui no Brasil também a nossa bolsa voltou, caiu todos os 20 mil pontos de novo. E o Bitcoin, ele não chegou a bater a mínima dele lá de 33, né? Ele bateu 37, 38, segurou ali, como o Viana olhou hoje aí, a gente está vendo um monte de trap no diário, no 240, o que está mostrando que o Bitcoin realmente está muito forte, que essa região aí, ela é uma região que tem bastante defesa. Então, a gente viu os mercados caindo, e a gente viu que o Bitcoin teve essa defesa nessa região. Beleza, pessoal? É isso que eu tenho para essa semana. Mas eu vou acentuar uma coisa aí. Existe mais procura de put. A maioria perde. Se a maioria está procurando vender, eu gosto da ideia de comprar. É estatística, a maioria vai perder. Eu vou comparar ele com o S&P 500. Todos os grandes movimentos de quedas do S&P 500, desde que existe o Bitcoin, ele vai na frente. No Covid,
A queda total, o Bitcoin vem, ele cai, e isso o S&P subindo. Aí chega o certo dia, o Bitcoin cai 50% num único dia. Só para terminar aqui, Covid, cadê você? 2020. O mercado americano estava subindo, o S&P 500. Eu vou trazer esse estudo aqui que eu fiz e eu achei muito interessante, cara. O mercado americano estava subindo, ele fez já esse fundo menor que o outro. E aqui ele reverte a tendência no 240. E ele acelera. E esse dia de 50% de queda, 52% de queda, ele caiu em um dia. O mercado americano veio caindo em vários. Quando ele já estava recuperando, o S&P caiu. Ele veio nessa correção e ele faz essa acumulação. Será que esse é o movimento que o S&P vai fazer futuramente? Se o S&P fizer isso, por exemplo, a minha tese vai estar concluída. Mas somente vendo, somente acontecendo. E se ele reverter aqui, isso já me gera até uma visão aonde o mercado americano e o mercado brasileiro, pós uma correção, possa acontecer.